Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube. Meu nome é Daniela e esse é o meu segundo vídeo aqui no canal no YouTube. Eu senti muito no meu coração de vir fazer esse segundo vídeo aqui falando sobre a importância da nossa salvação e o quão responsável cada um de nós é por ela. Eu acabei de chegar do culto de missões, gente. Hoje é domingo. Eu fiquei muito feliz e eu falei, cara, hoje eu vou chegar em casa e eu vou terminar aquele vídeo. Porque Deus coloca as mensagens no meu coração, mas eu fico com muita vergonha de vir aqui fazer o vídeo. Eu até tento, mas nunca sai. Então, dessa vez vai sair e esse vai ser o vídeo que eu vou colocar no ar em nome de Jesus. Porque vai dar certo. Eu decidi falar por esse tema hoje, porque Deus tocou muito no meu coração e eu vejo a necessidade de vir falar sobre isso aqui, porque, infelizmente, um tempo em que nós estamos vivendo, a gente acha que somente ir para a igreja e escutar um pastor pregar é o suficiente, mas sabemos que não é o suficiente. Cada um é responsável pela sua salvação, ninguém mais. Primeiro eu vou contar um pedacinho sobre como que foi o meu retorno para Jesus. Eu tava muito tempo afastada da igreja e sem convivência nenhum com o mundo religioso no todo, sem escutar músicas gospels, sem ir na igreja, sem ter amigos cristãos ou evangélicos do meu lado, nada. Porque eu estava morando fora do Brasil e lá eu não tinha amigos cristãos, eu também não tinha igreja perto da minha casa, então eu não tinha contato nenhum mais com nenhum tipo de religião. E isso começou a passar a ser normal e cotidiano na minha vida, sabe? Eu achava que tudo bem, eu já nem mais estava orando, mas eu sabia que existia um Deus, mas eu estava tão distante que eu nem lembrava mais dele no meu cotidiano. E eu fui tocada pelo Espírito Santo uma noite na qual eu estava muito mal e escutando uma cantora chamada Renata Mais. Eu gostava muito de ouvir os vídeos dela, e ela tinha uma playlist dela quando ela veio aqui pro Brasil, e ela cantando junto com o pessoal algumas músicas. Ela é cristã, mas naquela época ela também não professava, não falava do cristianismo no YouTube dela, então era mais sobre maquiagem, cabelo, essas coisas. E aí eu gostava muito de ouvir ela cantando, então eu coloquei uma música pra mim poder ouvir dela, que caiu por acaso a tela lá do YouTube pra mim poder ouvir. Eu só vi o rosto dela e falei assim, Renata, e coloquei pra me escutar. E eu tava deitada na minha cama nesse dia escutando música. E foi essa música que caiu pra poder escutar. If I Ain't Got You. Se eu não tenho você. E aí tava falando, a letra da música fala mais ou menos assim, algumas pessoas vivem pela fortuna, algumas pessoas vivem pela fama, pelo poder, para jogar o jogo, coisas materiais, e define o que elas são por dentro. E nesse dia eu tava me sentindo um pouquinho mal, assim, sabe? Um pouquinho triste, chateada, mas, assim, normal. Pra mim era normal, porque eu me sentia assim. Era normal, constantemente. E aí eu escutando essa música, comecei a sentir um vazio dentro de mim. Um vazio. E me questionar o que é que eu tava fazendo da minha vida. Porque eu tava morando em outro país e a minha ideia de vida feliz e de realização era poder ter dinheiro e comprar coisas caras e poder ter, sabe, conquistar as coisas. Então, eu sempre sonhei em morar fora do Brasil e eu consegui conquistar isso. Então, eu tava vivendo a vida dos meus sonhos. E eu trabalhava muito, eu trabalhava como um babá nessa época. Eu trabalhava muito. Então, quando eu escutei essa música, eu comecei a colocar assim, a pensar na minha cabeça assim, tipo, o que eu tô fazendo da minha vida? Será que vale mesmo a pena? Qual que é o fim? Qual é o limite? Qual é a linha de chegada? Aonde eu tô indo? Sabe? Começou a passar umas coisas bem estranhas na minha cabeça. Tipo assim, pra onde eu tô indo? Qual que é o porquê que eu tô vivendo isso? Qual é a vantagem de trabalhar e conquistar coisas que
são materiais, sabe? Porque eu tava vivendo muito longe da minha família, eu já tava 3 anos longe deles, e eu tava conquistando muitas coisas incríveis, sabe? Viajando para vários países. E eu comecei a sentir um vazio, porque eu tava fazendo uma coisa sem propósito. E eu não entendia qual era o meu propósito. E eu só tinha na minha cabeça de que eu tinha que ganhar dinheiro, ganhar muito dinheiro, e nunca mais voltar pro Brasil. Era isso que eu tinha na minha cabeça. E eu comecei a sentir uma coisa muito ruim naquele dia, que me incomodou muito, sabe? De tipo assim, me sentindo um nada, sabe? Tipo, eu comecei a pensar, cara, se eu morro, tipo, cadê minha família, sabe? A minha irmã tava grávida e, e eu tava lutando contra mim mesma pra voltar pro Brasil ou pra continuar lá. Eu comecei a me sentir muito vazia, muito vazia. E eu acho que foi nessa hora que o Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração. Primeiro ele me fez cair na realidade do que eu estava fazendo com a minha vida. E depois ele foi trabalhando aos poucos, que aí é uma longa história, vou cortar por aqui para poder não continuar, não deixar o vídeo tão longo assim. Porque eu ainda quero sentar e contar o meu testemunho do começo ao fim. E eu acho que vai ser, tipo, uns 4 vídeos pra isso. Tô brincando. Mas eu comecei a me sentir uma pessoa, um nada, sabe? Um nada. Tipo, o que eu tô fazendo da minha vida? E foi aí que Deus começou a ministrar muito no meu coração. E eu comecei a ouvir umas pregações no YouTube que eu mesma pesquisei. E depois desse dia, sempre caía alguma coisa assim relacionada pra mim, porque quando a gente tá nesse processo, infelizmente a gente acorda ali naquele momento, depois vai esfriando, 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 esfriando. Quando você vai ver, você já tá no mundo de novo e já tá distante de novo do que é Jesus, sabe? Você tá completamente distante de novo. E, nossa, Jesus foi muito paciente comigo, viu, gente? Muito paciente mesmo. E por que eu tô falando isso? E por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque nós estamos vivendo uma era digital, né, gente? Hoje em dia, qualquer criança que nasce, ela já nasce conectada, né? Criança nasce já tem Instagram, né? Já nasce conectada. Criança já sabe o que é estar conectado desde muito pequeno. Na minha época, quando eu era mais nova, eu cresci, né, com a chegada da internet. Então, antigamente, era muito mais difícil você encontrar algum pastor pregando na internet. Você não encontrava algum pastor pregando na internet. Se você quisesse ouvir alguma pregação, você ia pra igreja. E, tipo, hoje em dia você encontra diversos pastores falando diversos tipos de mensagens na internet. Tem desde pastores que pregam sobre a teologia da prosperidade, até pastores que pregam sobre a volta de Jesus, Apocalipse, que pregam sobre tudo, casamento, criar os seus filhos nos caminhos do Senhor, de tudo que você imaginar tem aqui na internet. Então, é muito, muito fácil esse acesso ao cristianismo hoje em dia, né? Ao evangelho. E eu comecei a refletir esses dias sobre isso. Ter essa mordomia, né? Porque eu acho isso uma mordomia, né? Você não precisa mais nem pra igreja se você não quiser, que eu também acho isso muito errado. Agora, por conta da pandemia, tudo bem a pessoa não ir pra igreja, mas se você tá desigrejado, meu filho, bora procurar uma igreja. Eu acho uma mordomia, assim, você poder pesquisar na internet que tipo de pregação você quer ouvir e não ser ministrado pelo Espírito Santo, de fato, escutar o que você precisa ouvir, não o que você quer ouvir. Se você não tomar cuidado, você acaba caindo em um ciclo vicioso de ouvir pregações motivacionais. O objetivo desse vídeo é dizer para você que você é o maior responsável pela sua salvação. E se você é o maior responsável pela sua salvação, eu não culpo nenhum coaching, nenhum pastor que prega esse tipo de mensagem motivacional, que não prega o evangelho de fato, que é o sacrifício na cruz, que é a renúncia, que é o abandono de suas práticas imorais e a busca pelo poder, pela unção do Espírito Santo.
Tem pastores que não pregam isso, né? Sabemos muito bem que tem vários aí. E eu acredito que o maior culpado de estar vivendo nessa vida, e se algum dia, né, infelizmente, se Jesus voltar e a pessoa não estiver preparada e descer, o maior culpado é ela mesma. Então, esse recado é para você que escuta muito esses pastores e que, assim, acha que tá praticando um evangelho verdadeiro porque você só escuta mensagens. Quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, eu acho que é uma irresponsabilidade muito grande você continuar escutando de Jesus somente através da boca de homens. Por quê? Tá escrito na Bíblia, em 2 João 2,11, de que antigamente já existia falsos profetas, né? Jesus também já deixou avisado que nos nossos dias iriam se erguer vários falsos mestres. Esses falsos mestres está escancarado para quem quiser ver nos nossos dias, né? E eu não culpo eles por estar fazendo isso, por quê? Como eu falei para vocês, eu fui ministrada pelo Espírito Santo. Sim, eu fui ministrada escutando uma música circular. E eu fui ministrada pelo Espírito Santo ali naquele dia, escutando uma música da Alicia Keys, se eu não me engano. E tipo assim, oi? Jesus, ele usa as pessoas e ele nos mostra a verdade da forma em que ele quer. Ele se revela pra gente da forma que ele quer. E para cada um vai ser diferente. Então eu acredito que esses pastores, eles são falsos mestres e eles vão prestar conta com Deus, gente. Tô falando que Deus usa ou deixa de usar eles vão prestar conta, porque eles não pregam a essência do verdadeiro evangelho, certo? E muita gente, e eu falo isso com muita certeza, porque eu era uma dessas pessoas. Eu vou contar aqui pra vocês. Eu lembro muito bem uma vez que eu tava andando dentro de um parque com meu bebê que eu cuidava, dentro de um parque, e eu tava escutando uma pregação do Dave Leonardo. Eu acho que o nome dele é esse. Tava escutando uma pregação dele e ele falando do quanto que nós somos fortes para poder não deixar as pessoas que estão ao nosso redor dizer o que nós somos, mas sim que nós nos levantarmos para poder ser aquilo que Deus realmente nos chamou para ser. Eu tava passando por um problema muito difícil na minha vida. Por quê? Eu tinha acabado de voltar para a igreja. E eu vivia em um círculo de amigos que nenhum deles eram cristãos. Então, eu não conseguia vencer uma luta espiritual muito grande que tinha dentro da minha casa. E aquela mensagem foi, assim, muito edificante para mim. Eu precisava ouvir aquela mensagem naquele dia. Então, eu não digo para vocês que o Dave Leonardo ele não alcança pessoas e realmente pessoas são ministradas através do que ele fala. Claro que são, as pessoas são ministradas, porque eu já fui ministrada por uma palavra dele. Só que qual é o ponto-chave aqui? Eu acho que nós somos o maior responsável pelo amadurecimento da nossa fé e desenvolvimento da nossa fé. A partir do momento que eu comecei a ler a minha Bíblia e a confrontar as coisas que ele falava e a perceber que muitas das coisas que ele falava não era o verdadeiro evangelho, porque ele não falava ele falava muito sobre o amor, mas ele deixava muito de lado a justiça de Deus, entendeu? Então, eu comecei a me confrontar e eu comecei a buscar a verdade na fonte. E a fonte nada mais é do que a Bíblia. O mesmo lugar da onde ele bebia água, eu comecei a beber também. Ele lê a Bíblia dele, tem a interpretação dele, entendeu? E ele fala do jeito que ele quer falar. Ele entrega a mensagem mastigada para você, com aquelas frases de efeitos lindas, aqueles luzes maravilhosas que tem um efeito hipnótico.
para você. E cabe a você acreditar em tudo que ele fala ou filtrar e buscar conhecimento do mesmo lugar de onde ele tira, que é da Bíblia. A partir do momento que eu comecei a ler a minha Bíblia, a ter entendimento do que realmente era o Evangelho, eu comecei a amadurecer na minha fé. E esse amadurecimento ele é necessário para qualquer cristão, porque senão você conhece a Cristo e fica estagnado no mesmo local. Exemplo, se você está completamente drogado e Deus se revela para você, você vai continuar acreditando que se você continuar se drogando sempre, Deus vai sempre se revelar para você? Você precisa sair dessa prática, porque se você lê na Bíblia, Deus abomina isso. Deus não gosta disso. Deus, isso não é certo. Se drogar não é certo. Não, sabe, perder a sua noção, o seu juízo de onde você está, de quem você é, não é o que Deus quer para você. A forma de como a palavra vai chegar na gente. Exemplo, se você foi convertido ouvindo uma palavra de um pastor mais herege da face dessa terra, mas você foi ministrado, porque naquele momento você precisava ouvir aquela palavra, e você foi ministrado por aquela pessoa. Não continue, gente. Cresçam na fé de vocês, evoluam, busque a verdade da mesma fonte da onde esse pastor bebe. É por isso que é muito importante que a gente leia a nossa Bíblia e passe um tempo com Deus. Peça direcionamento e peça a interpretação do Espírito Santo quando nós estivermos lendo a nossa Bíblia. Isso é muito importante, porque não faz sentido você não ler a Bíblia, continuar sempre vivendo aquela vida de buscar a Deus somente na igreja ou somente em palavras de homens e não ter conexão com o Pai, sendo que Ele deixou a Bíblia para a gente ter acesso diretamente a Ele. Não ter o único intermediário que a gente precisa para poder interceder pela gente é o Espírito Santo. A gente não precisa de outro homem que é falho, que tem um coração falho, sabe? Para poder interceder pela gente ou para poder ensinar alguma coisa pra gente. Então, desde o dia em que eu abri os meus olhos e eu percebi que eu era a maior responsável pelo amadurecimento da minha fé e a maior responsável pela minha salvação, eu comecei a pensar diferente. Eu comecei a olhar as coisas diferente. Um pastor pregando uma heresia desse tamanho não me faz mal. Não me atinge mais. Porque eu busco conhecimento na palavra. Isso é muito bom. Isso não devia nem ser uma coisa muito assim, tipo, cara, sério, eu preciso fazer isso? Não, é óbvio que você precisa fazer. É óbvio, tipo, isso é muito nítido, sabe? Porque senão você vai viver no engano. E quando Jesus voltar e você não subir, sabe? Porque isso pode acontecer. Se você tá vivendo no engano, nunca teve contato com Cristo de verdade, você vai subir como? Se você continua na prática do pecado. Pecar é uma coisa, praticar o pecado é completamente diferente. Você decide fazer esse pecado e falar, depois eu peço perdão para Deus, sabe? Então, não deixa que esses mestres, que infelizmente tem muitos no YouTube, e às vezes você nem percebe de cara, você tá ouvindo a palavra e tá lá, glória a Deus, aleluia, é isso mesmo, Deus fala. Aí o cara vai e solta uma heresia monstra, sabe? Então, tipo assim, cara, você, escuta o que eu tô te dizendo, você é o maior responsável pela sua salvação. Se esses pregadores que praticam isso, esses falsos mestres, vão subir ou não, não é problema nosso. Não é problema nosso. É problema deles. Eu só fico muito triste de ver o tanto de gente que vive somente, se alimenta somente dessas palavras, né? De motivacionais. E se você foi impactado por uma dessas mensagens, desses coachings, e acabou aceitando Jesus por conta de uma dessas mensagens,
legal, parabéns. Nossa, muito feliz. Mas não para por aí, sabe? Continua buscando a Deus. Busca Ele direto na fonte, que é na palavra dele, sabe? Continua buscando a Ele, continua caminhando. E não fica somente recebendo comida mastigada de coach em cima de palco com luzes azuis atrás. Porque você pode estar no engano, sendo enganado e não sabe. Porque não é simples, não é fácil de você identificar uma heresia assim quando você não tem conhecimento na palavra, quando você não conhece o verdadeiro evangelho, sabe? Muito obrigada por ter por ter assistido esse vídeo aqui até o final. Eu espero de coração que eu tenha conseguido transmitir o que eu penso e o que estava no meu coração para vocês. E, cara, vai buscar a Deus. Vai buscar a Deus porque, olha, é maravilhoso estar com Ele, viu? É maravilhoso estar com Ele. E curte, comenta, tá? Aqui nesse vídeo, curte aqui. Eu vou deixar meu Instagram aqui embaixo, tá bom? E se você for me seguir lá no meu Instagram, me manda uma mensagem. Fala, olha, eu vim lá do seu vídeo, por favor. Que aí eu vou falar, oi, tudo bem? Aí a gente bate um papo, porque, gente, eu gosto de conversar, tá? Eu sou bem tímida, mas eu gosto de bater um papo, tá bom? Então, um beijo, gente. Fiquem na paz de Cristo e até o próximo vídeo que eu não sei quando vai ser. Tchau!